reunidos nesta casa de amor e caridade na noite de hoje. Que o nosso Pai envolva cada um dos irmãos no manancial do seu amor e da sua luz. Então, irmãos, vamos já direto para a nossa prece inicial, que o Lúcio já leu os avisos, né? Já adiantou aqui para nós. Então, convidamos os irmãos para fecharmos os nossos olhos, sentarmos o mais confortável possível e vamos elevar o pensamento ao Pai de amor e de justiça, ao Divino Mestre e amigo Jesus, ao nosso diretor espiritual, nosso irmão Cirino Rocha Teixeira e toda a falange de luz que aqui trabalha, com muita fé, com muita esperança. Vamos pedir que na noite de hoje, Pai, a sua luz resplandeça sobre esta casa, sobre todos nós. Que cada um dos irmãos que aqui veio hoje possa receber tudo o que está precisando, pois sabemos que vós não desampara nenhum de seus filhos e concede de acordo com a fé e o merecimento. Então, neste momento, Pai, te dizemos: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas e nos ensine a perdoarmos o nosso semelhante. Não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. Pois é teu o reino, o poder e a glória para sempre, querido Pai Celestial. Assim, em nome do Criador, declaramos aberta a sessão doutrinária de hoje, pedindo para o nosso irmão Marcelo nos trazer a prece inicial. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas urgentes companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos grandiosas no socorro daqueles que te reconhecem, o descanseiro fiel e prudente. Paz, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, orienta as tuas palavras amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos ouvidos do Senhor,
derramai as graças e as curas sobre a humanidade superior, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Bem, irmãos, para a nossa reflexão de hoje, trouxemos do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, do capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque tereis o consolo. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque chorareis e gemereis. Lucas, capítulo 6, de 24 a 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feitos para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o
de que cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelo ensino de Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, irmãos, essa é a introdução do tema de hoje. Na verdade, eu gostaria de falar e acentuar para os irmãos sobre o item 4, que vem em seguida, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quiséssemos, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, remontando-se à origem dos males terrestres. Reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos serão vítima de suas imprevidências, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar
por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto o faz pelo seu melhoramento intelectual. Que assim seja. Bem, irmãos, então, esse item 4 aqui da passagem do Evangelho, ele é muito forte, ele é muito interessante para a gente refletir, porque vem falar das dificuldades, das causas atuais das aflições, das causas que nós mesmos buscamos, nós mesmos semeamos, né? Então, tem partes do Evangelho, o Evangelho fala, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu não posso ser uma pessoa materialista que viso só o progresso material, só os bens materiais, só o dinheiro que vou ganhar, quando muitas vezes eu me caso por interesse, porque eu penso, eu mereço, até agora eu tive dificuldade, eu não tive fartura de dinheiro, né? Eu mereço. Então, eu vou partir para uma união com uma pessoa que vai me facilitar essa parte, né? Do material, mas não pensa, não reflete no coração, no sentimento, no que está dentro de cada filho do Criador. Que Deus criou cada um para ser feliz, para estar bem, mesmo criando, nos concedendo esta encarnação, mandando fazer esta roupa que nós usamos aqui para nós podermos estar aqui neste planeta. Nós sabemos que este planeta não é de felicidade, mas nós temos o dever de procurar a nossa felicidade. Mas então, se eu entendo e penso equivocadamente que a minha felicidade está em uma união por interesse, vai andar o tempo e vai chegar a hora de voltar. O reflexo das minhas ações, eles sempre voltam para mim. Eu plantei, agora eu tenho que colher. É minha, e não adianta dizer que não é minha obrigação.
É quando nós enfrentamos esse tipo de dificuldade, ela é muito dolorosa. Eu não tenho lembrança das encarnações anteriores, não sei se passei por isso ou não, mas eu posso imaginar como que é a dor do desfecho dessa atitude, né? Nada contra a pessoa que eu estou me unindo, né, por interesse, mas porque eu estou sufocando o meu coração, os meus sentimentos, a minha possibilidade de ser feliz. Então, quando o livre-arbítrio meu trouxer de volta as ações para mim, eu tenho que encarar. Aí eu não posso chorar, reclamar, espernear e dizer que Deus está me castigando. Porque Deus não castiga seus filhos. Deus criou a lei divina, a lei universal, a lei por onde tudo nesse planeta passa. Quando eu tenho uma família, vamos supor, com filhos difíceis, porque em todas as famílias, cada vez estão tendo menos membros, né? Menos filhos, mas a educação dos filhos é primordial, é de suma importância. Eu não posso deixar, mesmo que seja nesta época difícil que estamos vivendo, deixar as crianças, os filhos, fazer tudo o que querem, seja certo ou seja errado, simplesmente para não chamar a atenção, para não impedir, para não sentar e conversar, e explicar, e educar. Estamos na época da educação pelo diálogo, pelo amor, pela conversa. Antigamente, há 50 anos atrás, por exemplo, era na base da vara, da cinta, que era educar os filhos. Esse tempo passou e hoje nós temos uma geração muito inteligente, muito necessitada de várias coisas. E nós estamos com dificuldade para educar. Muitas vezes até enganados, achando que o filho vai ser educado quando for para a escola. Não. Na escola, o filho vai para ser alfabetizado, para aprender, não para ser educado. A educação é no lar. Mas já vai um longo tempo que muitas mães preferem deixar os filhos na rua brincando, porque os filhos exigem muito dos pais. E aí, quando o filho vai brincar com o amiguinho na rua, a mãe agradece o tempo que ela vai ter para ela ou para casa.
mas não é assim. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Precisamos olhar no olho do nosso filho. Precisamos sentar no chão, de pés descalços, de preferência numa grama, se tiver na nossa casa, para receber energia, né? E conversar. E abrir o coração. Eles têm condições de compreender. Eles têm condições. Muitas vezes eles tentam até nos ensinar, porque eles são muito inteligentes, essa geração, né? Mas nós precisamos fazer isso a todo momento, a todo tempo. Claro que quando a gente faz isso, quando eles são pequenininhos, a gente está adiantando o processo, né? Então, eles vão crescendo e vão confiando e esperando dos pais a orientação que eles precisam. Mas nós temos que ter tempo. Eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar, eu tenho que buscar o sustento, eu tenho 2 empregos para poder ter mais condições financeiras, então eu não tenho tempo para o meu filho. Não podemos fazer isso. Não podemos. É imprescindível que a gente acolha o nosso filho, mostre que a gente ama ele, dê carinho, mas também conversa, muita orientação. Então, queridos irmãos, na verdade, as causas atuais das aflições, assim, passam pela nossa família, seja na decisão que tomei de viver o que estou vivendo, quando chega o sofrimento, a dor, o arrependimento, muitas vezes não tem mais como consertar, né? Então precisamos refletir, pensar o que vamos fazer da nossa vida. Precisamos cuidar das montanhas que ainda carregamos dentro de nós, como a ambição, o orgulho, o interesse, a raiva, o ódio. Tudo isso é imperfeição que nós ainda temos. São imperfeições que nós ainda temos, ainda carregamos. E essas imperfeições nos levam a tomar decisões, atitudes equivocadas, que vão nos trazer sofrimentos. A nossa geração, a geração de agora, dos jovens, eles não estão refletindo sobre a caminhada deles, o que eles têm que fazer para ser feliz, para se realizar, tanto materialmente, profissionalmente, como intimamente, né? E isso traz um desequilíbrio muito grande. E cada vez mais a gente vê sofrimentos atrozes que as pessoas entram, se equivocam e vão. E
sofrem, né? Então, a aflição pelo sofrimento que chega, muitas vezes a gente pensa, mas o que eu fiz? Que mal eu fiz para estar passando por isso? Mas precisamos refletir nas nossas atitudes, né? A decisão que tomamos sobre nossa profissão. Queríamos muito ter uma determinada profissão e quando chegamos nela, percebemos que não era aquilo que esperávamos. E agora, o que fazer? Precisamos ter coragem, sermos corajosos. Não era o que eu esperava, vou partir para outra. Vou descobrir qual que é a profissão que eu vou me realizar. O trabalho que vai me gratificar. Então, irmãos, se não está bom, se estou sofrendo, preciso tomar atitude. Preciso mudar. Preciso ir atrás do meu bem-estar. Então, aqui, no Evangelho, aqui tem as causas atuais, né? Que são aquelas que eu decidi ir por aquele caminho, não imaginando quanto sofrimento eu iria encontrar. E tem as causas anteriores, aquelas que lá na espiritualidade, quando eu fiz a minha programação reencarnatória, eu tinha a lembrança de todo o meu passado. Eu tinha a lembrança de todas as dívidas que eu preciso quitar aqui. E aí eu escolhi passar por determinada enfermidade, muitas vezes por determinada deficiência física, intelectual, mental. Eu escolhi isso por quê? Porque eu quero sofrer? Não, não é porque eu quero sofrer. Simplesmente porque eu estou na espiritualidade e eu tenho acesso à minha história. Eu sei tudo que eu fiz nas outras encarnações. E eu estou lá na espiritualidade, me recuperando da encarnação anterior, me fortalecendo, aprendendo um pouco mais, mas chega a hora que eu preciso voltar. Porque na espiritualidade eu não vou ressarcir os meus débitos. É aqui, é no corpo de carne, que eu vou ressarcir as minhas dívidas, né? Então, algumas dificuldades que nós passamos são de causas anteriores a esta encarnação. E aí eu fico pensando, muitas vezes as pessoas falam, mas como que eu ia pedir para sofrer, para sentir dor, dor física, dor moral, dor espiritual? Como? Mas irmãos, nós pedimos, porque enquanto nós estávamos lá, a gente sabia tudo que fez lá para trás, desde a idade da pedra, desde as cavernas. A gente sabia tudo que fez. E quando a gente renasceu aqui, o Pai colocou
o véu do esquecimento. Não deixou nós lembrarmos do que programamos. Então, se eu passei por uma dor muito forte, uma enfermidade muito tenebrosa, eu passei por ela, com certeza, esse sofrimento eu escolhi para ressarcir. Débitos lá do passado. E olha que no passado era na lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Nós não fizemos pouca coisa. Nós matamos. Na verdade, era bem assim. O que mais se fazia era tirar a vida de quem nos atraiçoou, de quem nos fez sofrer, de quem... Então, as causas anteriores a gente mais ou menos consegue imaginar as quais que são. E as atuais é o resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes, né? Porque Deus deu para nós a vontade, a liberdade. Nós somos livres. Somos livres para pensar do jeito que quisermos e agir do jeito que quisermos. Não é proibido. Mas depois a conta vem para nós pagar. Isso é certo. Nós temos o livre-arbítrio, mas tudo o que a gente emana volta para nós. Essa é a lei. Então, irmãos, o que precisamos fazer para sermos mais felizes? Sermos mais generosos, mais pacienciosos, mais caridosos, mais interessados pelo nosso semelhante, sermos mais voluntários para trabalhar para que mais pessoas fiquem bem, termos mais paciência, começando lá na nossa família. A paciência é fundamental, porque estamos numa época tribulada. Então, na noite de hoje, eu quis falar das causas atuais das aflições, porque até para a nossa própria saúde. Muitas vezes nós não nos cuidamos. Se eu tenho um problema crônico de coluna, eu tenho que saber que eu não posso ser de peso, que a vassoura é minha inimiga, que eu não posso usar ela, porque vai afetar a minha coluna. Mas eu sou teimosa. Eu não posso ver lá na minha casa as coisas sem fazer que eu vou fazer. Mesmo sabendo, mesmo orientada pelo meu médico que eu não devo fazer. E aí eu vou e faço, pensando, não, nada vai acontecer. Precisamos nos cuidar. Cuidar do nosso corpo físico, da nossa harmonia. E precisamos estar sempre junto de Deus. Sempre orando e sempre refletindo e pensando que eu penso que sou eu que caminho, eu que tomo as decisões, eu que vou por aqui ou por ali, mas na verdade nós somos conduzidos por nosso Pai. Mas se a gente nunca lembrar dele, não perseverar,
em fazer pelo menos uma vez no dia oração, ligar o nosso pensamento a Ele, colocarmos para Ele as nossas preocupações, o que estamos passando. Isso é fortalecimento da fé. É acreditar que Deus nunca deixa a gente sozinho. Ele sempre está conosco. E envia os protetores para nos cuidar. Então, irmãos, que na noite de hoje possamos lembrar, fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa caminhada até aqui. O que eu fiz lá atrás, equivocado, e que me custou caro, né? Uma reflexão é muito importante, porque a gente reflete e grava na nossa mente o que não podemos fazer. Então, que as bênçãos do Pai e a luz do Divino Mestre hoje nos iluminem. Vamos passar, então, para a segunda parte do nosso encontro de hoje. É chegado o momento de novamente relaxarmos dentro do possível, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao Pai misericordioso, ao amigo Mestre Jesus, aos trabalhadores, benfeitores desta casa, para pedirmos com muita esperança. Pai, que na noite de hoje, Senhor, a vossa luz resplandeça sobre esta casa, sobre a casa dos irmãos que nos acompanham pela internet. Que a vossa luz resplandeça em todos os lugares, aonde houver escuridão, energia negativa, sofrimento para os seus filhos, sejam dores morais, espirituais, dores físicas, que possa, Senhor, aliviar todos os corações doloridos, sofridos, que todos os seus filhos renovem a fé, renovem o pensamento de amor. Pedimos por todos os asilos, por todos os orfanatos, pelas penitenciárias, pelos hospitais psiquiátricos, pelos lares em desajustes, aonde existam brigas, violências, que o teu amor e a tua luz possa chegar. Te pedimos, Pai, pelos teus filhos que não têm lar, que dormem nas ruas, que se alimentam quando ganham ou quando acham uma lata de lixo. Dá a eles, Pai, a coragem para cumprirem a programação que fizeram. Te pedimos, Pai, por nossos lares, que lá no lar de cada um possa descer uma cascata de luz, entrar e retirar as energias menos benéficas. Que fique no lar de cada um a paciência, a compreensão, o respeito e o amor. Pedimos, Pai, por nós, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, por muitas vezes não compreendermos o nosso semelhante, mas queremos nos tornar filhos melhores.
mais harmoniosos, mais pacienciosos. Pedimos agora para que derrame da farmácia divina todos os bálsamos, curadores e fortificadores, que na garrafinha com água, Pai, cada um possa receber o remédio que precisa. Pedimos, neste momento, para a espiritualidade trabalhadora, que possa derramar as luzes benéficas e salutares, através da ectoplasmia dos irmãos médiuns, durante a prece de Caritas. E tudo que pedimos na oração, creio que recebereis. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e vontade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ouve do coração do outro a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela tua, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai e batalhista do vosso amor para atrasar a terra. Deixai-me beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá por vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como um exército de montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, ao bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte merecer nossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, os irmãos que têm o cartãozinho do passe podem permanecer sentados, a fichinha que serão chamados. Os demais desejamos que voltem para casa em segurança, que levem daqui muita luz e muita paz. A sessão está encerrada em nome do Criador. Uma boa noite a todos.